Olá, amigos. Estamos começando a nossa primeira edição do nosso podcast, que foi criado assim para conversar com as pessoas, que as pessoas possam contar suas histórias. E essa é a ideia. E ele chama Pode Tudo. Por que pode tudo? Porque você tem a liberdade de vir aqui falar sobre os mais diversos assuntos, né? Se é médico, você vem falar sobre medicina. Se é dentista, você vem falar sobre odontologia. Se é político, vamos falar da política. Por causa do meu DNA político, provavelmente a gente vai trazer mais políticos aqui do que outros, né? E hoje, com muita satisfação, a gente traz o Elton, do Benja Materiais Elétricos e Hidráulicos, que é um grande apoiador, ele, junto comigo, a gente criou todo esse espaço aqui para poder levar para vocês um pouco da história dele. Em primeiro lugar, ele tinha que ser o primeiro, porque foi a pessoa que acabou apoiando a ideia, né? E a gente, eu junto, sozinho, não conseguiria fazer nada disso. Então, primeiro eu quero agradecer, Elton, pelo apoio, né? Eu sou um jornalista, na verdade, da escrita. Eu nunca fiz nada assim de vídeo, de áudio. É a minha primeira vez. Algum momento que eu fui na rádio, lá no Auro e tal, teve um momento que eu substituí ele em umas férias, mas assim, oficialmente é a primeira vez que eu falo em vídeo. Eu sou o cara da escrita, né? Me dá um papel, uma caneta, eu escrevo bem, mas vamos ver como é que vai sair, né? Eu acho que assim, a gente, falando de coração, falando de forma natural, honesta e sincera, tudo dá certo. É Sim. mais ou menos por aí. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ser o primeiro, né? Eu acho fundamental. E a gente vai bater um papo aqui, mas eu quero saber da pessoa, Elton, mais da pessoa do que do empresário, desse cara que estão falando que vai virar prefeito. Eu quero falar com o Elton, pessoa física. Quero que você conte um pouco dessa história. Eu começaria perguntando, como é que foi a sua infância em Taquaritinga? Bom, vamos lá. Obrigado, Bonila, obrigado pelas palavras. É com muita satisfação que eu estou aqui falando com você e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade, né? Fico feliz de estar junto com você aí nesse projeto. E você é um cara muito modesto, né? Você escreve muito bem, fala muito bem. E até na hora que você me convidou, eu falei, putz, eu tenho que ser o primeiro, pô. Porque eu tô ciente, você é um cara muito inteligente, muito sábio nas suas colocações, nas suas palavras. E eu falo isso sem demagogia alguma. Então, para mim é um prazer. A gente está começando esse projeto, podcast Pode Tudo, e com certeza já vai ser sucesso, porque tudo aquilo que a gente coloca as mãos e a gente faz com engajamento, faz com amor, Com faz com coração. dedicação, com coração, dá certo. Então, com certeza, o Pode Tudo, começando hoje, já é algo concreto, que vai se espalhar aí em toda a região, com A gente certeza. falar para a pessoa que está nos assistindo, a gente vai fazer o programa inteiro, em torno de 50 minutos, colocar no YouTube do Pode Tudo, e também vamos fazer cortes. Nosso técnico aqui, o Johnny, que é o cara preparado para isso, depois ele vai fazer cortes das partes principais aí da matéria, da nossa conversa, e a gente vai colocar no Facebook, Instagram, TikTok. Então vai ser bacana as pessoas verem aos pedaços, né? Sim, Cada dia da semana vai ter um pedacinho daquele podcast da semana. sim, legal, muito interessante. E você me perguntou da minha infância, né? É, é, Como é que foi? Ralou o joelho bastante? Jogava bolinha de É gude? interessante essa pergunta porque com a ascensão do Benja como empresa, por tudo aquilo que a gente vai fazendo, as pessoas esquecem um pouquinho das nossas origens, né? E tem gente que não sabe. Não sabe nem de onde veio. E acha que eu É, sou filho de família tradicional, que eu sou herdeiro, e muito pelo contrário. Minha infância, a maioria da minha infância, por quase 20 anos, eu morei na rua Benedito Galdino, 166, Jardim Santo Antônio, a olha, famosa Rua J. Sou filho da dona Flora. Infelizmente, minha mãe faleceu em 2019. Filho do Adail, do Binão. Pinão, Isso. Pinão é a figura. Meus pais, funcionários públicos, aposentaram pela minha mãe pela prefeitura, meu pai pelo SAET. Então, minha infância. A casa do meu pai, a nossa casa no Jardim Santo Antônio, foi a sétima casa. E na época o gestor era o seu Milton Nadir.
na qual a nossa família tem uma eterna gratidão por abrir aquele É bairro. ele que abriu o bairro Ele Santo que Antônio. abriu o Jardim Santo Exatamente. Antônio, o senhor Milton, né? Então, e foi uma infância meia. Estudei. O meu primário foi na Carmela Morano Previdelli, Olha, que foi na Secap, né? Na qual eu tenho boas lembranças. E uma infância difícil, Marcos. De bastante escassez, né? Meus pais sempre trabalharam muito. E eu lembro que eu era pequenininho, minha mãe trabalhava aqui na creche, no início da São José, aqui no Jardim de Sante, sei, sei. bem no início, me fugiu agora o nome da creche. E eu vinha com ela de a pé. E a minha mãe era monitora das crianças, eu ficava ali com ela, mas graças a Deus foi uma infância muito boa, jogando bola na rua. Não tinha asfalto ainda quando nós mudamos no Santo Antônio. Então, mas a minha infância praticamente foi ali no Jardim Santo Antônio. Depois, na minha adolescência, eu vim estudar aqui na Francisco Silveira Coelho, na antiga industrial, né? Famosa industrial, o pessoal falava, né? E basicamente foi E isso. aqueles amigos de infância ainda encontra alguns ou sumiu todo mundo? Não, alguns eu ainda Ainda vê por aí. alguns ainda mantenho contato, outros infelizmente faleceram, mas eu ainda mantenho contato com alguns sim. Bacana. E aí, aproveitando que você falou que estudou na Carmela, como é que foi a evolução dos estudos? Você foi até onde? Eu fui até o ensino médio no Francisco Silveira Coelho. Isso, até os 18 anos. Eu trabalho desde os meus 14 anos. Eu trabalhei pro Luizinho Materiais de Construção, que foi ali no Jardim Paraíso, na esquina do Carvalho. Hoje, se não me engano, De é lá uma que vem a vocação isso, pela pelo material de empreendedorismo, pelo construção comércio, né? e esse tipo de comércio. Isso, interessante, porque ó, você começou vendendo material de construção, mas você conhecia. Meus 14 anos, ó, dos 14 aos 15 anos, eu trabalhei pro Luizinho, materiais de construção. Finado Luiz Antônio Miguel, Você que teve a conhecia. padaria Bom Retiro, Aham. ali no centro. E aí, dos 15 até meus 21 anos, eu trabalhei pro Galhardi, materiais de construção. Olha só, aí já são quase 8 anos de material de construção. No mesmo ramo. Isso, e depois dos meus 21 anos até o 27, eu trabalhei pro Paris e Tintas. Então, tudo no ramo da construção civil. Isso é importante você falar, porque as pessoas não têm essa noção. Como você disse, o cara diz, mas por que ele entrou em É, material? por que O que que material ele de construção? entende disso, né? É, isso. Na É, verdade, eu já tinha uma escola de quase 7 com quase 16 anos de material de construção. É, tanto no ramo das tintas, no Paris, no ramo do material de construção no Galhardo, no Luizinho. E aí depois, aos 27 anos, eu entro pra carreira pública. qual que foi a influência que você entende da família, né? Na formação da sua personalidade, seu caráter, do que você é hoje, essa pessoa responsável, trabalhador, principalmente trabalhador, né? Na nossa época a gente trabalhava muito. Eu com 12 anos já trabalhava. Sim. Mas assim, aonde vem a família? Assim, que influência tem na sua formação do Total, seu caráter? total. Influência da minha mãe e do meu pai, total. É, meu pai deveria ter sido militar, né? Porque, assim, meu pai sempre foi muito exigente. Com a disciplina. Muito, muito. Até hoje, né? Eu me dirijo ao meu pai como senhor. E a minha mãe, quando era vivo, como senhora, né? E a mim também, eu não consigo tirar esse senhora. Isso é. Ah, então, A gente é amigo há tanto tempo, eu sim, tenho, é um hábito, é a não tem jeito. é a questão do respeito, né, Marcos? Eu tenho isso comigo, eu carrego isso comigo e isso vem dos meus pais, né? Então, assim, essa responsabilidade que eu tenho hoje com as coisas que a gente pega pra fazer, com certeza vem da minha mãe, vem do meu pai. Meus pais sempre trabalharam. É, eu comecei muito cedo, como eu te falei, com 14 anos eu já trabalhava, ajudava em casa. Eu lembro que o meu salário no Luizinho eu recebia por semana e entregava na mão do meu pai, que eu ajudava a fazer a despesa. E eu parei de ajudar em casa um mês antes de casar. Metade do meu salário sempre foi na mão dos meus pais. E eu não vejo isso, e eu sempre enxerguei Mas isso isso. é bom. A gente tinha Não, uma geração de pais, essa geração, que está fazendo falta agora. muito. Nós temos uma geração de pais aqui que concede tudo. Não, Tudo muito. pode, parece o podcast nosso aqui, pode tudo. E cria Né? e cria na cabeça da Não tem criança. disciplina, não tem nada, a A criança vai. criança cresce achando que ela pode tudo. Exatamente, Aí ela não respeita o exatamente. professor, ela não respeita o Ninguém. policial, aí o rapaz não vai respeitar a namorada porque ele acha que ele pode tudo. Aí a criança, o adolescente, depois o jovem, ele não sabe levar um não, e quando leva um não ele fica frustrado. Exatamente. Então, assim, a influência do meu pai e da minha mãe total no meu caráter, na minha idoneidade. Então, sou muito grato aí à dona Flora, ao Binão. Quando você era adolescente, a gente sempre tem aquelas histórias assim, o que que eu vou ser na vida, né?
Aí a gente quer ser bombeiro, polícia e tal. E você teve essa influência aí. Lá na adolescência já pensava em entrar para a polícia Não, militar? Não. não. Isso aconteceu depois. Não, aconteceu naturalmente. Na realidade, assim, eu já tinha quase 16 anos de comércio. Aí eu comecei a prestar concurso, a fazer alguns cursos. é, Prestei para a Polícia Civil, faltou um pouquinho para eu passar. Prestei Banco do Brasil. Aí no mesmo tempo eu prestei, isso em 2009, eu prestei para a Polícia Militar e prestei para a Fundação Casa, agente socioeducativo. Ah, É, pô, hein? então, mas aí chegou praticamente ao mesmo tempo a convocação, ó, você passou nos dois. Aí eu escolhi ir pra Polícia Militar. Nossa, maravilha. Ah, E aí na polícia você também passou pela Força Tática, né? fiquei 7 anos. E conta um pouco alguma história bacana aí da Força Tática. Ah, tem várias, tem várias. É assim, a polícia, eu até, como eu publiquei Força Tática é aqueles caras que vão com a cabeça para fora da janela, assim, né? e até hoje o pessoal comentou, por que que você anda? Intimida, né? Você É, chega com a viatura, todo mundo com a cabeça para fora, intimida, né? porque, assim, ó, dentro da Polícia Militar, Marcos, existem modalidades de policiamento. Por exemplo, nós temos lá a ronda escolar. O policial de ronda escolar, ele tem que ter um perfil mais comunitário. Ele tem que conseguir falar com as crianças. É uma questão de perfil, entendeu? O policial de força tática, ele tem que ter um perfil um pouco diferente. Então ele. Exatamente. Por quê? Porque é uma questão de postura. A maioria das ocorrências, eu aprendi com o comandante, a maioria das ocorrências, você resolve ela só com a sua postura. A forma de chegar, a forma de conversar. Isso. E ser. Esse perfil de criança é o Sargento Carlos, né? Hoje sargento Isso, aposentado. isso. Nossa, ele chegar numa escola, todo mundo vem, abraça. Exatamente, trabalhou É muitos esse anos no. perfil aí. Isso, o Sargento Carlos trabalhou muito tempo no Proerd. Então, dentro da polícia, meu, tem campo para todo perfil de pessoas. O cara tem o Águia, o cara, meu, tem a Ronda Escolar, Quem tem. tem que fazer cara de mal, né? Isso, A que aí o Força cara vai pra Tática. Força Tática. Mas na realidade é a modalidade de policiamento. Então, o policial de Força Tática, ele tem algumas características de ser uma pessoa mais séria, de não ficar de risadinha dentro da viatura, entendeu? Então é. E as É, pessoas até hoje comentam, você andava com aquela cara de brava, exatamente, com aquela cara de bravo, aquela com a boina, boina né? cobrindo o olho. E quase fora da viatura, um negócio louco. Ah. Então, assim, eu acho que você ficou na PM de 2009 e até agora, né? Que você Eu seguiu. fiquei. Eu prestei o concurso em 2009, em 2010 eu passei pelas fases, exame psicológico, exame físico, exame Formação, né? médico. Aí eu inicio em 2011. Então deu 15 anos. 15 anos de polícia. Isso, E 15 aí, anos. recentemente, você pediu exoneração. Você Isso, tinha se afastado, né? isso. Fiquei Sem 2 anos de licença. remuneração, e aí Isso. agora decidiu E decidi. não dar mais. Você é Isso. só empresário por enquanto. Isso. É porque eu não conseguia conciliar Não mais, né, tem Marcos? como, né? Não dava mais para conciliar. Não tem A como. gente, com a fábrica de laje, loja aqui, abrindo Jabuticabal, e até assim, a minha esposa, a Renata, o meu pai, não queria mais que eu voltasse pra E polícia. aí falta foco, né? Não, A gente tem que ter foco. Você é empresário, o teu foco é a empresa. Como é que Exato, você vai fazer uma outra atividade, aí alguma coisa se perde no caminho. exatamente. Alguém não vai bem. Não, sim, não dá. Então a gente optou e eu sempre decido o que eu vou fazer junto com a Renata. Mas doeu um pouquinho no Ah, coração, né? muito, Ter que ir embora, muito, muito. se Assim, eu sou despedir. apaixonado pela polícia, aprendi muito lá dentro. Até tive que fazer uma entrevista, né, com a psicóloga. A gente tem que passar pela psicóloga até para pedir baixa. Eu tive que ir em Ribeirão. Explicar por que tá indo embora. Porque tá Como indo assim? Você embora. fez o É, concurso, agora você não quer mais? isso. Aí ela perguntou várias coisas e no final eu falei, ó, quero agradecer a Polícia Militar. Ela até ficou surpresa. Ela falou, meu, mas a maioria que vem aqui, que tá pedindo pra sair, fala mal. Eu falei, eu não tenho que falar mal. Eu sustentei minha família há vários anos vindo daqui. Então sou muito grato à Polícia Militar. Tenho grandes amigos lá, vários comandantes que eu aprendi E aqui a gente muito. tem uma turma boa, né, de Boa, policiais, né? O boa. Capitão Pigosta também é uma pessoa fantástica, um Gente boa, a cara gente tem ativo, tá em todo. ativo. Onde você vê tem um BO mais grave, assim, ele tá lá. Ele Sim, tá sempre lá. sim, Sempre lá. a nossa tropa, soldado, cabo e sargentos, eles são muito bons. São muito bons. Taquaritinga é privilegiada. A polícia de Taquaritinga ela é muito atuante. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil. Né? Tem vários delegados muito bons aqui e eles fazem A a. Polícia Civil é incrível, cara. E eles fazem. O Dr. Claudemir é uma Isso. sumidade. O doutor Luiz,
que está trabalhando bastante. Infelizmente a gente perdeu o Dr. Renato, né? Dr. Renato Que também, pessoa foi fantástica, para Araraquara. Araraquara promovido, Isso, foi né? promovido, mas E o assim, Dr. Fábio agora, que é uma pessoa fantástica boa também. também, Um cara muito atuante. Isso, ativo, muito muito ativo. sério, muito correto. E é interessante que aqui a Polícia Militar trabalha muito em conjunto com a Polícia Civil. Trocam muita informação e o resultado Sem quem. aquela rixa que tem em alguns lugares, né? Isso, é. Então, e quem ganha com isso é a sociedade, Porque isso faz mal, né? com Essa certeza. rixa aí não é boa para ninguém. Então, assim, a polícia fez uma parte boa da sua vida, né? E com histórias marcantes. Aí tem um monte de historinha. Um dia a gente fala de novo só Não, para um dia. contar as histórias. É, mas tem história, mas é bom. Deve ter bastante história. E a Renata surgiu quando? A Renata, nós casamos em 2005, nós começamos a namorar em finalzinho de 2002. Ó, já vai pra. Eu tô com 21 anos de casado, quase 24 anos com a Renata. 24 anos. Isso, isso. Você era um jovenzinho, né? Então, eu tinha Você 19 trabalhava anos. na construção Eu trabalhava civil, no Galhardi. no Eu Galhardo. trabalhava no Galhardi. Eu trabalhava no Galhardi, a Renata morava atrás do cemitério. Então ela passava todo dia e eu via a Renata. Legal. Aí começou, oi. Uma Aí começou figura a paquera. fantástica também, né? Você é um cara É, privilegiado, cara, amém. ter uma esposa dessa do lado. Com Tá certeza. firme, trabalhando todo Afirma. dia junto. E apoia. E apoia. Onde você vai, ela tá lá É, apoiando. Isso é bacana. exatamente. É muito bacana. Eu queria voltar um pouco para a polícia, que eu tenho um comentário para fazer, que você talvez, pode ser que pense que nem eu. O governo passado, eu acho que foi na época do Rodrigo Garcia, mudou o Copom. 190, que a gente ligava para 190, caía aqui. Aí eu dizia para o cara assim, ó, tem um problema aqui no objetivo, a viatura chegava em 2 minutos. Outro dia, eu vi pela câmera, um ladrão pulou o muro do objetivo e entrou lá na escola. Eu liguei o 190. Aí o cara, mas onde é o objetivo? O que é esse objetivo? Eu disse, meu senhor, é uma escola, você não conhece? Não, é que a gente é de Ribeirão Preto. Então, assim, a ligação por 190, que o cara que está apavorado, que quer um socorro imediato, cai lá em Ribeirão. Até aquele cara descobrir o que a gente está falando, qual é a rua. Pô, você liga para cá, todo mundo conhece o objetivo. Então, essa atitude do Rodrigo Garcia lá atrás, nossa, e se mantém até agora, né? Assim, ó, Marcos, eu não vou saber te responder, Bonila, se essa atitude vem do governador ou se vem do alto comando da polícia. Aí quem vai saber Eu acho que te. é uma questão de economia, né? Você tinha em cada cidade um 90. É, mas na Aí realidade ainda teve. continua, o despachador continua no mesmo lugar. Você precisa ter um policial como despachador aqui. Claro, claro. Então, Aí o 190 de lá, de Ribeirão, entra em contato com o daqui, entra em e o contato com daqui Araraquara e Araraquara entra em contato aqui. passa por outro lugar ainda. Pelo menos enquanto eu estava nativa, passava por Araraquara, Araraquara falava aqui. É que nem bombeiro, vai cair lá em Isso, Bauru. isso. Agora, assim, ó, a questão da gestão, da logística para o alto comando da Polícia Militar, e um oficial vai saber te responder se isso é benéfico para a Polícia Militar, em termos de efetividade, em questão de botar mais polícia na rua, que acredito que a ideia seria essa, certo? De tirar Aquele cara que está no no 90 ele ir para ele ele ir para rua. Agora, para a população, para a todo sociedade, cidadão, isso é assim, hoje eu não vou falar mais como é policial um militar. ultraje. É horrível. É horrível. Por Isso. exemplo, a gente tava em. A gente pegou uma. é, Há uns 3, 4 anos atrás, a gente pegou um cenário aqui, quase toda noite roubo a área rural. E a gente foi deslocado, viatura de força tática, para patrulhar a área rural. Só que a gente conhece a região. Então o tiozinho que tava lá e tava ouvindo o barulho, ele falava assim, ó, é aqui, ó, você passa a primeira baixada, passa a baixada de Jurupema, Tem uma árvore vai ter um torta, eucalipto, você vai andar um pomar de laranja, vira direita, a gente já sabia. Ou é o sítio de não sei o quem, eu não vou falar nomes aqui, mas a gente Claro. conhece, ó, é o sítio do dono, é assim, a gente já sabia. Agora, quando esse tiozinho que tá desesperado na área rural, ele liga para Ribeirão, o cara vai pedir endereço. Vai. Meu, é assim, ó, a gente conhecendo, a gente que já conhecia a região, conhecia a geografia do lugar, muitas vezes era difícil de achar. Imagina quando a informação vem errada. Eu tenho uma expectativa que isso venha a mudar um dia, porque pelo amor de Deus, E vou te falar, Marcos, pro cara que tá desesperado, o cara que tá precisando, 1 minuto vira 2 horas. nem fala. Agora, com essa questão da violência doméstica, imagina uma mulher que vai apanhar do marido, tá vendo que o cara vai cometer um feminicídio, até ela explicar lá em Ribeirão Preto, é um horror. Então, pra sociedade, horrível.
horrível. Mas eu acho que eles precisam rever isso. Deve ter reclamação de tudo que é lado, né? Ô Elton, vamos entrar no Benja, então. Como é que começou essa trajetória do Benja lá atrás? Eu comecei a. Eu, nós, com um amigo, né? Nós começamos a vender fio. A gente comprava fio direto da fábrica, né? Meu amigo tinha uma empresa, isso em 2017. Inclusive um outro lojista daqui. E a gente começou a vender. Ele comprava fio e eu comecei a vender em toda a região. Eu tinha na época um Civic preto, ainda tem bastante gente que lembra. E eu lotava o Civic de fio e começava lá em Araraquara, Matão, Taquaritinga, Pradópolis, Jabuticabal, Monte Alto. E passava vendendo nas lojas. Isso eu fiquei quase um ano e meio. Aí depois eu comecei a comprar junto com esse amigo meu. E aí chegou um determinado momento que eu cheguei nele e falei assim, ô, vamos abrir uma loja. Minha esposa trabalhava na Brumal, a Renata. Ah, Ela trabalhava lá no RH. E ela estava meio insatisfeita lá na época. ela é formada em administração, Ela é né? formada em administração. A Renata é Minha formada colega. Isso, formada em administração. E aí as pessoas aqui da cidade, né? Tive vários incentivadores aqui também. Um deles é o Kiko Nardelli, proprietário do Sítio Nardelli, falou: por que você não abre uma loja? Tal. Ele estava construindo a empresa dele lá perto do Náutico. Eu falei: mas será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade para isso? Não, vai, você lida bem com o público, tal, tal. E a gente tem uma certa insegurança, né, Bonila? Você sabe, um comércio hoje no Brasil, um É, monte de imposto. é aquele negócio da tal estabilidade, né? Aí eu falei: vamos ver. Aí. Você trabalhava modelo Avon, né? De porta em porta, De né? porta em porta, ia nos lojistas. Aí, beleza, aí eu comecei a amadurecer essa ideia, né? Aí a Renata, como sempre, a Renata, não, vamos arriscar, vamos. Aí, mesmo assim, eu pensando, né? Aí eu cheguei nesse amigo e falei, ô, vamos abrir uma loja junto? Aí ele, não, abre você, eu já tenho a minha. Até ele falou desse jeito, eu te passo os contatos. Falei, tem certeza? Abre comigo. Eu queria alguém pra apoiar, né? Pra me dar seguranças. Aí, em maio de 2019, a minha mãe, ela falece. Ela repentinamente faleceu. Aí meu pai ficou meio... Meu pai já era aposentado, sabe? Ficou sem rumo. Aí eu chamei ele, trouxe perto de mim e falei, ó, pai, o que o senhor acha? Não, abre a loja, pelo menos eu fico te ajudando lá. Aí eu tinha um pouquinho de estoque. Meu pai vendeu uma Fiat Strada que ele tinha, lembro até hoje, 47 mil reais, e me emprestou o dinheiro. E aí a gente começou, a Renata pediu a conta, a minha irmã veio me ajudar, e a gente começou ali na rua Visconde do Rio Branco, 303, na frente do Vencedor. Então é assim, Eu lembro, ali uma lojinha pequena, aí eu comprei uma motinha usada, então quando eu tava de folga na polícia eu ia nas obras, chamava o profissional, ó, dá uma força pra mim, comecei a loja, comecei a fazer uma venda externa. Então, os dias que eu tava de folga na polícia, eu tava na loja. Isso a Globo não mostra. Não, a Globo não mostra. Não mostra. Não mostra que eu e a Renata ficamos quase 2 anos ali dividindo uma Quanta pessoa marmita. ralou, né? Só Ah, tem as pingas que tomam, é um é, problema. é. É um problema. E aí, assim, o Benja tem... Ele cresceu muito rápido. A gente quer saber qual é o segredo para a gente falar para os outros comerciantes. Trabalhar. Trabalhar e Trabalhar. respeitar o cliente. Né? Respeita as pessoas. Não é nem só os clientes. Eu tenho uma política aqui, Bonila. Eu não respeito só os clientes. Eu respeito o fornecedor. Eu respeito o entregador. Eu lembro que quando eu vendia fio, eu ficava 2, 3 horas de pé pro dono ou pro gerente da loja vir falar para mim que não precisava. Então eu sei o que é isso. Então, qual que é a nossa política aqui? E eu falo isso para os gerentes aqui, você não vai precisar do material? Libera o representante. O entregador vai vir aqui, eu tô falando entregador das empresas. Oferece um café, oferece o banheiro para ele usar. Você sentiu na pele o que é isso. Não, e é respeito às pessoas. Isso, ô Marcos, isso é intrínseco de meu. Formação, né? É de formação. Falou lá atrás. É respeito às pessoas. Então a gente respeita o profissional, nós não escolhemos clientes. Pode ser o seu Zé, como pode ser o doutor, aqui ele vai ser bem tratado. O dinheiro dele vale a mesma coisa. Você sabe que a gente vai no comércio, às vezes, e você vê uns funcionários de cara amarrado, entendendo mal, com má vontade. Aí você vai ver o dono é assim. O funcionário, ele é o reflexo do dono. Do líder, do gestor. Você é uma pessoa que atende bem, que você é simpático, você conversa, você acolhe o cliente, ele vai fazer também, não tem como fazer diferente. Até, exatamente, modelo, né? vai ser a cara do líder. Então é assim, e para trabalhar com a gente, Marcos, comigo, o Carrê, tem que ter esse perfil. Tem que ter esse perfil de educação, de respeito às pessoas, de integridade, de vender o que realmente o cliente está precisando.
Meu, não é. É uma ciência exata. 1 mais 1 é 2. É respeitar as E pessoas a que as gente coisas percebe acontecem. isso no funcionário, que é um funcionário todo de bastante tempo de casa, né? Sim, graças a Deus. A nossa equipe não é O rotativa. índice de turnover, que se chama na administração, é muito baixo. Sim. Porque ficar trocando é um problema. Não, não, e eles gostam de É, trabalhar aqui. e o cliente se identifica com aquele funcionário, né? Exatamente. E os nossos colaboradores chamam pelo nome, os nossos profissionais. Sabem o nome, Sim. sabem o nome do filho, sabem onde mora. Então, Aí ele e chega aqui, toma um café, toma come um uma café com a bolachinha, bate um gente. papo. É, porque esse cara é importante pra gente, Todo mundo com Marcos. a camiseta beija lá, o Benja. cara da construção, o Isso, eletricista. isso. Isso também é bacana, Com assim, é uma certeza. questão de respeito, né? O Sim. cara vem, ele ganha uma camiseta, ele ganha um Um boné, boné e a né? propaganda, né? Camiseta meio surrada, você já vai dar uma Já nova dá para uma ele. nova. É isso, é isso. Isso, e então é assim, é disciplina, né? É fazer bem feito. Bacana. E as coisas vão dando certo, e a gente, você sabe muito bem disso, a gente acredita muito no poder do marketing, muito. A gente não vê como gasto, a gente vê como investimento. Então, aonde tiver algo relevante na cidade ou na região de importância, a nossa marca ela tem que aparecer. Para esse cliente, quando ele lembrar de material de construção, não, eu preciso ir no Benja, eu preciso cotar no Benja. E nós já tivemos clientes aqui, vou te falar porque já vieram falar comigo, da pessoa chegar aqui e falar, ó, eu vou comprar seu aqui, eu não vou cotar. Porque se eu ligo a rádio, eu ouço falar do Benja. Se eu acesso celular e tá falando do Benja, eu passo na cidade, tem um muro, eu tenho uma placa, vocês devem ter alguma coisa diferente. Tem Então alguma vocês são diferença. bons mesmo, eu vou comprar aqui. Você vê, e o que você fala é muito importante para o anunciante, que a gente espera que tenha anunciantes aqui no Pode Tudo, é necessário para a gente manter a estrutura. E eu também no jornal Opinião tenho vários anunciantes. Às vezes você vai oferecer um anúncio para uma publicidade e o comerciante diz: ah, não, agora eu não posso porque eu estou apertado. É É agora que agora que você você tem que precisa investir, anunciar. É exatamente. agora que você tem que anunciar. Você tem que Exatamente. aparecer. Exatamente. Não, eles não entendem que a publicidade não é gasto, é É investimento. investimento. E fazer ação. Pô, agora eu preciso criar uma ação e vou investir e vou anunciar. Exatamente, Mas exatamente. E fazem exatamente ao contrário. Assim, você tem uma atividade social muito grande, assim, a gente percebe que ninguém passa trabalho. Uma entidade pede, você vai lá e comparece. Recentemente você teve numa entidade junto com o Gedião da pizza aqui da Casa de Carnes também é uma pessoa que ajuda muitas pessoas, sim, né? A gente tem também lá o Caixa d'Água, que faz um trabalho bacana social. E eu acho que isso é importante também. Outra coisa que os empresários precisam se envolver nas ações sociais. Isso, ao mesmo tempo que você está ajudando uma entidade, você está fazendo marketing, está mostrando a tua marca, né? com certeza. Você citou, é interessante, né? Você citou eu, o Gideão e o Anderson. Obviamente que tem outros que ajudam. Mas como você citou esses três, é, É o que a gente vai ver, né? qual que é a nossa origem? Que É, agora as tô- origens as, no- lá, as nossas origens. A gente passou exatamente. muita dificuldade. É assim, eu não cheguei a passar fome, Marcos. Fome eu não passei. Agora, restrição e dificuldade, meu amigo, é assim, muito, Bonila, muito, 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 é muito. Então, a gente sabe o quanto que é difícil. E então aquilo que a gente pode fazer, eu e a Renata, a gente conversa muito sobre isso, é assim, a gente gosta de fazer. A gente gosta, a gente sente prazer. É muito melhor você poder ajudar do que você precisar. Então é assim, é gratidão. Eu acho que a palavra que resume essa parte do social que a gente faz, tanto questão das entidades da nossa cidade, como a Renata, que é muito engajada na causa animal, muito, né? A Renata virou especialista em gato e cachorro. Que eu levei você lá no Canil, né? Isso, A lá gente na APA, na APA tinha despencado o lá o telhado. telhado e eles não tinham apoio de ninguém. Você foi lá, reformou todo o E, telhado e deu uma nova cara lá, sim, né? sim, E a gente vai lá ver mais de 100 é, cachorros. sim. Alguém tem que acolher, né? Pelo amor de Deus. Então a gente gosta, ô Marcos, a gente sempre fez, isso daí é algo interessante que você perguntou. Faz, o Benja agora, dia 13 de julho, faz 7 anos. Faz aproximadamente 5 anos. Então é assim que a gente faz a parte social. E a gente faz, Marcos, Bonila, por gratidão, por saber da onde a gente veio, por saber as nossas origens. E saber que daqui a gente E não. Deus está vendo, né?
Deus está vendo essas ações. Tudo aquilo que a gente planta, né? Existe um versículo da Bíblia que está lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, tudo aquilo que você plantar de bom, você vai colher. Obviamente, tudo aquilo que você plantar de ruim, você também vai colher. colhe ruim. Então é assim, eu sou muito grato a Deus. Eu não sonhava viver nada disso, viu, Marcos? Viu, Bonila? Sonhava viver nada disso e eu nunca imaginei nos meus. E às vezes eu e a Renata, a gente tá jantando com as crianças, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que o Benji ia chegar onde ele tem chego. Então, para nós é um motivo assim, de muita gratidão a Deus e por isso aquilo que a gente pode fazer pelo próximo, a gente vai fazer. Tem que fazer, porque Tem que fazer. Deus retribui depois. Isso. E o beijo está crescendo, né? A gente vai ter em Jabuticabal. Jabuticabal. Uma loja maior do que a de Taquaritinga. É maior. Maior, vai ficar maior do que Taquaritinga. Já vai dar inveja para nós. A gente já tem, assim, vários clientes em Jabuticabal, nosso relacionamento lá com algumas construtoras. Muito bom, muito. A gente fez amigos lá, então a gente já tem clientes lá que começaram a pedir loja. Falou, abre o Benja aqui, então a gente tá abrindo Jabuticabal também. Volta para a questão da publicidade. Até Jabuticabal já ouviu falar em Benja em algum momento. Sim. Na festa do peão, na rádio, no Instagram nosso. Rádio, alcança quanto, né? No jornal Opinião, vou puxar a brasa pro meu assado. Olha que interessante a questão da publicidade. A gente vende para uma grande empresa lá, muito grande, talvez uma das maiores de Jabuticabal. A Compras entrou em contato com o telefone aqui porque ouviu a gente falar na rádio. Ela ouviu a gente falar na rádio, ela pesquisou a loja no Instagram e hoje essa empresa é cliente nossa há mais de um ano. Então é assim, eles estão fazendo uma ampliação lá e estão gastando com a gente. E é a questão da publicidade. Ô Elton, para encerrar nossa conversa, a gente percebe que, além das ações sociais e tal, você tem uma preocupação com a cidade. Como que a Taquaritinga está andando? E a gente sabe das dificuldades, são muito grandes, o doutor Fulvio assumiu com muita dificuldade, e as dificuldades continuam. A gente percebe, assim, eu vejo um problema lá na questão de finanças, de que as prioridades para pagar não são as que a gente imagina que deva ser, mas é uma questão deles. Mas, enfim, a cidade tem dificuldades muito grandes. O que você acha que podia ser feito para melhorar, para mudar esse quadro? Ô Bonilha, é complicado, né? É difícil falar, é difícil comentar. E não tô fugindo da sua pergunta. A gente não tá lá dentro também, né? É difícil comentar algo que a gente não tá lá. Entendeu? Eu vou te falar, por exemplo, todo mundo é especialista em segurança pública, né? Todo mundo é especialista em segurança pública quando vê uma ocorrência na televisão. Vou te falar como experiência de 15 anos de policial militar, né? Meu, o policial ele tem segundos para decidir se ele vai atirar, se ele não vai atirar. Se ele vai morrer. Se ele vai acertar um inocente. Exatamente. E o juiz tem horas, dias, meses para ler o processo e condenar ou absolver. Então, é assim, e aí quando vê na televisão, todo mundo vira especialista. Não, você deveria ter atirado na perna. Não, você não deveria ter atirado. É técnico de futebol, né? Não, todo mundo no Brasil é especialista, né? O coitado do Ancelotti. Convoca o Neymar, não convoca o Neymar. Então é assim, eu vou te falar o que eu trago comigo, os meus princípios, né? Eu não sou um cara de ficar criando animosidade, ou seja, entrando em dividida. Eu não sou. E não sou uma pessoa de ficar olhando o passado. Eu olho pra frente. Quando a bola chega pra mim, eu vou tentar ver como que eu vou jogar. Então assim, como eu já fui questionado a respeito disso em outros programas, eu sou uma pessoa que sempre procurei criar amigos, né? E sempre tive um bom relacionamento, infelizmente, com aquilo que aconteceu com o senhor Vanderlei, né? Que foi uma tragédia e lamentável. E eu tinha um ótimo relacionamento com o senhor Vanderlei, depois com o Luciano, que passou lá, ficou alguns meses. Uma pessoa incrível, viu? Não, sim. Eu convivi com ele no primeiro mandato dele, que eu era vereador, eu fui o líder do prefeito na Câmara. E era uma pessoa fantástica. Cometeu erros? Claro, todo mundo comete. E cometeu erros mais no segundo mandato. O primeiro mandato foi muito bom. É aquela questão de sempre a reeleição é um problema, né? E assim, eu tenho muito respeito pela atual gestão, pelo Dr. Fulvio.
pelo secretariado, porque assim, ó, eu sou comerciante. Olha a minha situação, Bonila. Às vezes, eu sou comerciante, então 99% da população taquaritinguense gasta na minha loja. Então é assim, é até uma pergunta delicada de responder, né? Então, e até porque eu não tô lá, não dá para saber. Eu consigo fazer gestão da minha loja. Eu conheço os meus números. Eu sei aquilo que eu preciso melhorar, os números que eu quero atingir, aonde eu tenho que cortar gasto, aonde nós queremos chegar, né? Até porque o setor público é bem diferente. Completamente diferente. É, Eu passei por você, legislativo isso. e Então é assim, então eu não tenho conhecimento de causa para responder a sua pergunta. O que eu desejo e sempre vou desejar para Taquaritinga é quem tiver no comando e desejo a maior sorte do mundo para o Dr. Fúvio, que venham dias melhores para sua gestão, e é sempre o que eu vou falar. E eu sempre vou olhar para o futuro, tá? na verdade, assim, ó, eu vou reformular a pergunta, então. Porque assim, a boca Ó, pequena, você só vem com pergunta fácil, hein? a boca pequena na cidade, é o comentário geral que você é candidato a prefeito. E eu acho muito cedo, porque faltam 2 anos ainda para a campanha. Nós estamos agora em campanha eleitoral para deputado estadual, Sim, federal, presidente, senador. Eu até escrevi sobre isso um artigo. Mas falam. Então, assim, a gente não pode perder a oportunidade de conversar sobre isso. E aí não existe o Dr. Fulvio, não existe, vai existir uma nova gestão. Se você fosse o gestor, o que tem que fazer? Eu mais ou menos não sei. Uma das coisas é fechar a torneira. E o que você faria para mudar esse quadro aí? Esquece, sem contem, falar de ninguém. contenção de gastos, totalmente, conter todos os... É assim, ó, é complicado de falar não estando lá. É fazer uma avaliação daquilo que pode ser contido, daquilo que pode ser reduzido, é, e Eu formaria uma comissão, uma espécie de comissão de crise, em que você põe uma meia dúzia de pessoas lá, você vai olhar a saúde. Onde é que a gente pode ter soluções melhores para a saúde? Você vai ver o transporte lá. Como é que está sendo gasto o combustível? Tem um controle rígido sobre isso? Enfim, ô Bonila, criaria uma equipe apartada, não é o secretário, alguém que pudesse se responsabilizar para me trazer soluções do que a gente pode fazer. não, sim, você tem que buscar solução. É como uma empresa. Você tem que ir buscando solução. É que eu volto a falar. Eu sei que você reformulou a pergunta, mas é complicado falar não estando lá. E vai vir a campanha aí pro executivo em 2028 e vai aparecer as pessoas que inventaram a roda, né? Com soluções mirabolantes e com E promessas. é uma eleição nova, né? O eleitor precisa saber que é uma eleição nova. Sim, Tudo aquilo do passado zerou e sim, vamos começar a sim. vida nova daqui para Ô, frente. Bonilo, o que eu posso te responder é o seguinte: nada muda se não trabalhar muito. Nada muda se você não colocar 100% das suas forças, da sua capacidade no trabalho. Nada muda a não ser com a força do trabalho. Então é assim, eu acredito muito no trabalho, né? Então, e tem que fazer uma avaliação. Então, não, Dedicação total, dedicação total. não tem É, como. eu acredito em Taquaritinga. Sou um cara esperançoso. Sou um cara que eu tenho, sabe, eu sempre tive esperança de dias melhores. Então é sempre olhar pra frente. E volto a falar, desejo sorte pra quem tiver, pra quem vai vir em 2028, né? As pessoas começaram a cogitar meu nome, né? E até você, Que bom, e até você, legal. você postou lá na matéria. Assim, eu fico lisonjeado. Algumas pessoas começaram a falar muito bem da gente. Teve aquelas que até começou a me ver como uma ameaça, né? Existem pessoas na cidade que pararam de me cumprimentar, é, porque são políticos. E eu acho isso, é assim, ó. Não entra na minha cabeça uma pessoa que quer ser prefeito ou que quer ser secretário desse prefeito me ver como uma ameaça. Eu sou um cara que eu tô há 43 anos morando em Taquaritinga, que gera emprego em Taquaritinga. Não tô fora da cidade, não. Eu compro todas as minhas coisas em Taquaritinga. Nem na internet eu quase compro. Eu só compro quando não tem em Taquaritinga. Então não tem como me ver como uma ameaça. Acho que não. Tem que me ver como uma pessoa que acredita em Taquaritinga. Então, infelizmente, a política,
ela traz esses dissabores, traz essa animosidade, traz inveja. Meu, teve gente que me cumprimentava e que gastava aqui, que agora, por causa desses comentários... Não, elas pararam de me cumprimentar e me ver como uma ameaça. Calma, fica tranquilo. Para. Relaxa. O Papa, uma vez perguntaram para ele, o Papa, como que a gente faz para melhorar a política? Ele disse, faça o seguinte, entre para a política. A política precisa de pessoas boas para anular as pessoas ruins. Então você entra para a política. Então quanto mais gente boa do teu nível, do teu caráter, pessoas assim empreendedoras que entrarem para a política, que bom. Sim, que bom. Se lá na frente você decidir, que bom para a cidade. Exatamente. E assim, meu, a gente tem que somar, o Bonilla. A gente tem que somar forças. Somar. Você falou em relação à comissão, legal. Meu, o gestor que entrar lá em 2028, independente de quem seja, meu, soma. Quem quer ajudar? Meu, você tem ideia? E às vezes até a pessoa que foi teu concorrente. Tem governos que não aceitam, né? Não, meu. Enxerga o cara como inimigo até o fim do mandato. Não, gente, tem que parar com isso. Por isso que o Brasil tá onde tá. Porque um é desse braço aqui, o outro é desse braço. E não se conversa, e um é o inimigo do outro. Para, onde que a gente vai chegar? A gente tem que se ajudar. Quem ama Taquaritinga? Então vai ajudar. Ó, a gente tem um monte de empresários, você citou 3 aqui, mas a gente tem muita gente que não aparece e ajuda. Essas pessoas a gente precisa trazer pra perto, pra realmente ajudar Taquaritinga. Tem um cara que não aparece e ajuda todo mundo. Tem um Tato. Rapaz, o Tato nos ajuda tanta gente que não aparece, ele não gosta de falar, mas as pessoas dizem, quem que te ajudou? É o Tato. Não, e tem gente que ainda fala mal. Tem gente que ainda consegue falar mal. Nunca ajudou ninguém. Não dá para entender. Porque o coronel... Que papo furado. Não, e tem assim, ó... A gente... pessoa que só ajuda, Taquara. A gente sempre ajudou, a vida inteira tem um histórico de ajuda. Né? Já vem do pai, né? Exatamente. Já vem do final do Negão. E tem, assim, tem muitos outros, Bonilla, que ajudam Taquaritinga. Então, eu acredito que tem que somar. Pingo, Galo, Banda, Recapé. Pingo. O Pingo ajudava de gente. Ajuda, ó, tá ajudando a causa animal agora. Não gosta de aparecer. Não gosta. Ajudou. Inclusive, a Renata, minha esposa, falou com ele, ajudou. Muito engajado na causa animal. Bem, assim, gente de caráter. Meu, tem assim, ó, o pessoal, ó, viu? O asilo tava precisando do AVCB. Olha o movimento que foi feito. Exatamente. Entre empresários, entre a população, os eventos. E tá aí, tá saindo, tá dando certo. Então, Taquaritinga é um povo acolhedor, um povo que acredita, e a gente tem que ter esperança de dias melhores. Solidário. E solidário, e exatamente. O governante que entrar, ele tem que aceitar ideias. O empresário chegou lá e disse, olha, eu acho que podia ser assim. Ouve. Tá acessível, aberto às... exatamente, isso é fundamental. Isso, mas é isso aí, então é óbvio, né? A gente torce para dias melhores e vamos tocando o barco, vai melhorar. Eu tô aqui desde 1990, são 36 anos que eu moro aqui. Fiquei viúvo no meio do caminho, continuei aqui, poderia ter ido embora, não tinha nenhum parente aqui. Mas porque eu gosto daqui, eu me sinto bem, eu vou viver aqui, vou morrer aqui, não tem jeito de sair daqui. As pessoas dizem, forasteiro, forasteiro, estou há 36 anos. Não tem essa de forasteiro. Não, e tem, trabalha aqui... Foi por opção, quem nasce aqui não tem a opção de nascer. Eu tive a opção de querer ser taquaritinguense, ganhei o título de cidadão taquaritinguense do Juninho Previdério. Olha, fiquei muito contente que ele me deu esse prêmio. Eu hoje sou cidadão taquaritinguense. Então, a gente que gosta da cidade quer ver a cidade bem. Né? Com certeza. Quer ver a cidade bem. Cara, o papo tá muito bom. E se deixar, a gente fica aqui até... O nosso técnico ia avisar quando estava acabando, não avisou. E é que tá tão gostoso, tá fluindo bem, né? Mas a gente precisa encerrar. Convidar as pessoas para assistir os cortes, assistir lá no YouTube, vai ter esse bate-papo completo, né? E o Pode Tudo é isso. A gente vai trazer alguém para contar a sua história, para falar da sua vida, falar da sua profissão. Essa é a intenção desse podcast. Obrigado, Elton. Eu que agradeço. Obrigado, Bonilla, pelo espaço. Obrigado pelo bate-papo. E é isso aí. Obrigado mesmo. Parabéns por essa
Nova Empreitada Sul, pode tudo. E com certeza. Bom, você vai, né? Ah, já foi. Já falei pra você no início, já foi, meu. Onde a gente coloca a mão é abençoado. Você com seu jornal aí, Amém. sucesso e bola pra frente. Obrigado, querido. Tamo junto. Grande abraço. Abraço. Tamo junto.